Hoje, galera, viemos aqui atender um dos pedidos de vocês, tá? Sobre um quadro novo, então quero muito feedback de vocês lá embaixo na descrição sobre o que vocês vão achar desse novo quadro. A gente vai começar com uma database bem pequena, a gente vai começar com uma sequência de testes, justamente para entender se é isso que vocês querem, se vocês procuram algum outro tipo de benchmark relacionado a esse assunto de hoje, que é máquinas para edição, para trabalho e workstation. Nós montamos uma bateria de testes customizada que compõe 20 benchmarks, 20 testes, sejam eles benchmarks com score, com time ou prático, para você poder ter uma ideia de como vai ficar a performance de máquinas no ambiente de trabalho. Seja ele um trabalho para quem vai fazer desenhos de peças, para quem vai virtualizar, para quem vai utilizar para renderização, para quem vai utilizar para edição de imagens, ou até mesmo para quem vai trabalhar com 3D pesado. E olhem só, até para o cara que vai mexer com modelos sísmicos, ou seja, coisas que exigem muito do hardware, tá? E hoje a gente vai notar até umas características interessantes, que GPUs hoje são muito utilizadas por esses tipos de software, e a gente vai poder notar um pouquinho a performance que elas podem entregar justamente nesses tipos de aplicações, tá bom? São 20 testes que eu separei aqui para vocês. Esse é só a nossa primeira bateria de testes. Muito em breve a gente vai fazer em outras configurações diferentes, inclusive eu aceito sugestões de vocês. Comenta lá embaixo, eu quero processador tal, mais placa de vídeo tal, com tanto de RAM, e a gente vai fazer algum teste para vocês ali naquele setup. A ideia é incrementar cada vez mais essa tabela e essa base de dados aqui para ajudar justamente você que quer uma máquina a trabalhar também e muitas vezes não só para editar. A configuração que a gente vai iniciar hoje aqui, ó, é um processador AMD Ryzen 7 7700 de última geração, junto com uma placa de vídeo GeForce RTX 4060 Ti. Essa placa de vídeo é um dos últimos modelos lançados pela NVIDIA, porém é quase que uma porta de entrada da série 4000. E a ideia aqui é justamente testar alguns hardwares primeiramente mais modernos, justamente porque quem vai geralmente investir em uma empresa, em uma configuração para alto nível, um workstation realmente para pôr para trabalhar, dificilmente ele vai querer investir em algo que já está obsoleto ou que já foi substituído no mercado. Ele vai querer investir em algo que tenha futuro, que ali é a tecnologia mais atualizada possível, ou o mais perto disso. Hoje a gente vai testar uma máquina que ela pode ser usada para uso cotidiano. Então é uma máquina que serve para game, para fazer lives, é uma máquina que tem um bom potencial para quem vai trabalhar, para quem vai editar, tá bom? Então vamos comentando um pouco dos testes aqui, eu não quero me prolongar muito, e esse é o primeiro teste, muito em breve vai ter outros para poder gerar os comparativos aí para vocês, e a coisa vai ficando mais interessante, né? Porque a gente vai vendo um setup brigar com o outro e qual que vai valer a pena, também Intel versus AMD, NVIDIA versus Radeon e etc. Vamos para nossa bateria de teste aqui iniciando. Primeiramente a gente vai começar aqui com o básico. O básico é CPU-Z, tá? A gente vai começar com o CPU-Z no single core, pontuação 738 pontos. Essa pontuação é pra gente ter uma ideia de qual a performance single core que o nosso 7700 conseguiu ter nesse setup aqui, tá bom? É uma ideia da performance por cada núcleo que esse processador pode ter. É muito interessante pra gente fazer comparativos. Em multithread, no mesmo software que é o CPU-Z, nós tivemos aqui 7.552 pontos. Essa é a pontuação de todos os threads do processador juntos. Assim a gente tem uma ideia para poder comparar com Intel ou com outros processadores da própria AMD. Ainda na parte dos testes sintéticos, nós temos o Cinebench, que também vai dar uma pontuação single thread e multithread. E aqui é bem pesado, tá? No single thread, a nossa configuração atingiu aqui 1.794 pontos. Essa foi a pontuação geral dela no single thread, ou seja, a performance de um único núcleo do 7700. Já quando nós comparamos com o multithread, deu 18.515 pontos, o que é bastante coisa nesse benchmark. Só para você ter uma ideia, a pontuação desse processador 7700, ela é uma pontuação superior ao 7800X 3D, que apesar de ter o cache 3D, esse cache 3D é muito rápido para jogos, né? Esse cache extra. Porém, para aplicações como essa aqui, coloque a mais por cada núcleo que o 7700 tem em cima do 7800X 3D, mostrou pra gente que ele consegue ter uma pontuação melhor do que o carinha ali, que teoricamente é o processador mais rápido do mercado para jogos. Agora a gente começa nos testes práticos do cotidiano. Vamos passar aqui por Premiere, Photoshop, SolidWorks, CAD, Medical, Maya, OpenDetect, Creo 4, Katia, 3D Max, Blender, Corona, V-Ray e Octane. Então é uma lista bem grande de testes. Vamos começar aqui com o Premiere Pro, tá? No Premiere, renderizando um vídeo em alta qualidade, em Full HD, agora contando os segundos, o tempo de exportação desse vídeo de 15 minutos foi em 104 segundos. Ou seja, em menos de 2 minutos ele conseguiu exportar essa configuração aqui, um vídeo em Full HD, com alto bitrate, com uma qualidade boa, tá? 15 minutos de vídeo em menos de 2 minutos. Eu considero bem rápido. Essas aqui são as principais vantagens de você trabalhar com uma GPU em paralelo. Aqui é benefício do CUDA Core da NVIDIA, que acelera basicamente tudo do render e do momento da exportação para facilitar. Não contente somente no teste prático de render, eu também testei o Premiere com o Score. Fiz um benchmark aqui, calculando agora o Score no Premiere, tá? E o Score aqui em todo o benchmark foi de 701 pontos, que é uma pontuação bem bacana. Ela não está nem nas configurações mais high-end, mas ela também não está uma configuração simples. Ela é uma máquina que sim, é muito boa para edição de vídeo. Pulando agora
agora para o Photoshop, também puxando um score numa pontuação de um benchmark, nós conseguimos 1.251 pontos no benchmark do Photoshop. Também trabalha com arquivos extremamente pesados. E aqui, diferentemente, Premiere, que utiliza muita GPU, no Photoshop é muito utilizado CPU. E aqui o uso do nosso 7700 foi lá em cima em todos os threads, enquanto a GPU descansava praticamente em todos os momentos ali do nosso benchmark. Diferente do Premiere, que era o contrário. O CPU trabalhava sim 50%, 40% em vários momentos ali, mas quem fazia o trabalho pesado mesmo na hora do render, dos previews, era a GPU. A todo momento você ia lá 80%, 90%, 100% de uso, utilizando tudo que a 4060 Ti pode entregar pra gente. Pulando agora para o SolidWorks, tá? 07 aqui, que trabalha basicamente com desenhos 3D, principalmente pra galera que trabalha com peça, mecânica industrial e etc. Nós temos um score também aqui e a pontuação foi de 302,42 pontos, tá? É uma pontuação também que não está nem nas máquinas mais high-end, mas também não está nas máquinas mais simples. Está dentro do range de máquinas recomendadas para esse tipo de software aqui. Muito em breve eu vou testar uma máquina que não é tão recomendada para a gente fazer esse tipo de trabalho. Quando eu fizer o teste da próxima configuração para a gente adicionar aqui, eu vou colocar ela, justamente para a gente ter uma ideia do que não é interessante para esses tipos de software, para a gente poder comparar com as máquinas que a gente está colocando aqui, tá? Mas eu estou fazendo essa primeira bateria de testes aqui, justamente para vocês terem uma ideia dos testes que a gente vai utilizar, e vocês poderem opinar. Se a gente adiciona mais algum outro teste, ou só o que a gente já colocou aqui, já está de bom tamanho e já consegue passar uma boa ideia para vocês. Outro software bem famoso de renderização e projetos em 3D é o CAD. E aqui nós estamos utilizando ele na versão NX8, tá? Que é com o software da Siemens, o PLM, tá? Aqui nós temos uma pontuação de score e ela foi de 25,24 pontos, o que também coloca essa configuração já como recomendada para esse tipo de trabalho. No Medical, que trabalha basicamente com modelos médicos renderizados, seja modelos de corpo humano, sistemas sanguíneos, são vários modelos médicos, tá? Tanto para pessoas, seres humanos, mas também para modelos de outros seres vivos, como animais, insetos e etc. É bem complexo e aqui a GPU trabalha e muito, tá? A pontuação que nós tivemos aqui de score foi de 45,87 pontos. Pulando para o Maya 2019, trabalha basicamente com modelagem em 3D, animação, inclusive até para filmes ele trabalha. Nós tivemos aqui um score de 445,57 pontos. Também mostra que a configuração sim é recomendada para esse tipo de software. Está dentro do range recomendado para ele. Um software bem curioso que eu particularmente não conhecia é o OpenDetect. Ele basicamente trabalha com abalos sísmicos. Ele está carregado com um arquivo Energy 3. Esse arquivo aqui ele gera um score para a gente de 44,86 pontos. E é um software que estressa e muito a placa de vídeo. Extremamente pesado para a GPU. No software Creo 4 PTC, tá? Que é basicamente um visualizador que pode chegar até 48 milhões de vértices. Ele dá um score pra gente de 107,86 pontos. Nesse range aqui, ele está no limite entre uma máquina recomendada, muito provavelmente por causa da GPU. Ele poderia utilizar até uma GPU mais poderosa para agilizar ainda mais o trabalho nesse software aqui. Mas de processador, ele até que não utilizou bastante e seria assim tranquilo utilizar o 7700. Um software famoso de projetos 3D, o Katia na sua versão 5, atingiu um score de 69,76 pontos. Pulando para o 3ds Max 2016, que trabalha com modelos e animações em 3D, o score aqui foi de 111,38 pontos. Pulando para um software que a gente já trabalha há bastante tempo aqui no canal, inclusive, só que agora no modo benchmark, estamos falando do Blender, no benchmark na cena do Monster. O score aqui foi 123,58 pontos. Pulando para a cena Junk Shop, nós atingimos 81,27 pontos e na Classroom atingimos 63,6 pontos. Quando pulamos por Corona Benchmark Render, que trabalha inclusive com módulos de Ray Tracing, aqui o nosso score em Rays foi de 6.067.484 Rays, que é uma pontuação também bem elevada. No V-Ray Benchmark, trabalhando com os K-Samples, que é a pontuação de score do V-Ray Benchmark, nós atingimos 20.918 pontos. Já no modo do V-Ray Benchmark, agora GPU, trabalhando somente com a placa de vídeo processando em MPEX Score, nós atingimos 628 pontos. E no Octane Render Bench, agora trabalhando com Path Tracing e também Ray Tracing, nosso score foi de 412,82 pontos. Por último, mas não menos importante, agora um teste aqui para a gente ter uma ideia geral de como fica o nosso sistema. Eu coloquei aqui um teste de estresse extremamente pesado, que é o Cinebench, só que no seu modo throttling, ou seja, é justamente para derrubar o clock do nosso processador e ver qual é o comportamento dele sobre alta demanda de estresse durante 10 minutos sem parar. É uma renderização que fica 10 minutos ali na tela. Nesse teste aqui, basicamente, o nosso clock chegou a cair a, no máximo, 4.844 MHz por núcleo, ou seja, foi uma queda
de clock bem pequena, não foi tão grande. Em multithreading, esse processador ele já fica ali próximo dos 5 GHz, 4.9, 5 GHz. Então foram menos de 200 MHz do início do teste até o final. Isso justamente porque o processador não é quente, é um processador que é bem frio. Se fosse um processador quente aqui que tivesse algum problema de throttling térmico, ou até mesmo por causa do VRM da placa-mãe B650 que a gente utilizou aqui, ele provavelmente teria caído na casa dos 300, 400, 500, 600. Eu já vi cair 1 GHz por causa de temperatura. Isso daria um impacto gigantesco na performance. Só para você ter uma ideia, mesmo com essa queda pequena nos megahertz, menos de 200 MHz que ele caiu ali durante todo o teste de estresse, ainda assim ele pontua mais e entrega melhor performance em testes de renderização do que um Ryzen 7 7800X 3D, por exemplo. E a temperatura, por curiosidade para vocês, foi de 66 graus, a temperatura máxima durante todo esse teste que a gente realizou, tá bom? O modelo que a gente está utilizando de water cooler é o Aqua 240X P1 da Pichau, que é um water cooler que tem um custo-benefício bem interessante, que casou muito bem com o Ryzen 7 7700. Para finalizar aqui, pessoal, eu espero de verdade que vocês tenham curtido. Esse teste aqui foi o nosso primeiro vídeo de benchmarks para o Workstation. Eu quero saber o feedback de vocês lá na descrição, dicas de outras configurações que vocês querem ver aqui nos nossos testes, também até outros testes que vocês acham relevante, ou você acha que já foi uma bateria aí que atendeu bastante, principalmente na variedade de softwares e aplicações que a gente testou aqui. Se você comentar lá embaixo, com certeza vou estar olhando, vou dar um coraçãozinho lá e vou ficar de olho se caso for relevante a gente colocar. Se tiver bastante like, a gente pode adicionar nos próximos testes. E aguarde que nas próximas configurações que eu for testar aqui em jogos, eu também vou adicionar essas baterias de testes para trabalho para vocês também. Então toda vez que eu testar um processador com a placa de vídeo dentro de jogos, vai ter um pedacinho do vídeo ali que eu vou dedicar a fazer os testes também em benchmark. Claro que eu não vou me aprofundar tanto como eu aprofundei aqui hoje, eu não vou ficar explicando teste a teste, justamente porque a gente já vai ter esse primeiro vídeo aqui para passar mais geral e nos próximos vão ser mais dinâmicos e tentar ser o mais rápido possível, beleza? Espero que você tenha curtido, se você curtiu deixe seu like, se inscreve no canal da Pichau se você não é inscrito ainda e nos vemos no próximo vídeo, galera. Até a próxima!